A sensação de peso, de estar endividado, é algo que muitos de nós já experimentamos, não é verdade? É como se uma corda invisível nos apertasse o peito, nos impedindo de respirar com leveza, de caminhar com liberdade e, principalmente, de sonhar com o futuro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Cansado de acordar todos os dias com aquela ansiedade esmagadora, aquela preocupação constante que não te abandona. As contas se acumulam, os juros parecem uma maré que sobe sem parar, e a cada novo mês, parece que a vida financeira se torna uma prisão ainda mais apertada. Uma caverna escura da qual você não consegue sair. E sabe, esse não é um problema isolado. É um grito silencioso que ecoa no coração de milhares, de milhões de pessoas. É um peso que carregamos em silêncio, muitas vezes até disfarçado. Disfarçado com sorrisos, com aparências, com tentativas de mostrar para os outros e até para nós mesmos que está tudo bem. Quando, na verdade, por dentro, sentimos que estamos afundando. Mas, e se eu te dissesse que existe sim uma saída? Que há um caminho, não apenas prático, mas espiritual. Que há uma luz que não vem dos homens, nem dos bancos, nem das finanças humanas, mas do próprio Criador. Um caminho que pode te conduzir da opressão para a libertação, da escravidão financeira para a verdadeira paz. E antes que você pense que este é apenas mais um vídeo sobre dinheiro, deixa eu te dizer algo importante. Isso aqui não é uma simples aula de finanças. Não estou aqui para te falar sobre investimentos, sobre planilhas, sobre rendimentos ou sobre o mercado financeiro. Aqui nós vamos além. Nós vamos fazer uma viagem. Uma viagem que começa na alma, que começa no invisível, no espiritual. Uma jornada que vai tocar as raízes da sua história, da sua mente, do seu coração. Porque a verdadeira libertação das dívidas começa dentro, começa no espírito. Começa quando você entende que dinheiro, antes de ser algo que você carrega na carteira, é algo que você carrega na mente. E mais profundamente ainda, é algo que você carrega no coração. Imagine agora um jardim. Um jardim que em algum momento da vida foi bonito, florido, cheio de frutos, cheio de beleza. Mas com o tempo, por descuido, por falta de atenção, começaram a crescer ervas daninhas. Elas tomaram conta. Primeiro, pequenas, depois, maiores. E quando você percebe, quase não dá mais para ver as flores, os frutos, a beleza. Só se vê as ervas, sufocando tudo. As dívidas são exatamente assim. Elas começam pequenas, às vezes por necessidade, outras por impulsividade, às vezes por falta de orientação, por não ter sido ensinado a lidar com dinheiro. E quando você percebe, elas te cercaram, e parece que não há mais saída. Mas a boa notícia é que existe sim uma saída. E essa saída não começa apenas no financeiro. Começa na raiz espiritual, na raiz emocional. Porque se as dívidas são como ervas daninhas, então o primeiro passo não é apenas arrancá-las. O primeiro passo é entender por que elas cresceram, o que aconteceu com o solo da sua vida, com o solo da sua mente, do seu coração. Será que você se esqueceu de regar suas sementes de gratidão? Será que, em algum momento, a ansiedade, o medo, o desejo de aparentar ou a necessidade de preencher vazios emocionais te levaram a gastar mais do que podia? Será que a raiz dessa dívida é, na verdade, uma ferida não curada na sua alma? Perceba, isso não é sobre te julgar, muito pelo contrário. Isso é sobre te libertar. Porque enquanto você olhar apenas para os números, você trata os sintomas. Mas quando você olha para dentro, você começa a tratar a causa. E aqui, a palavra de Deus nos oferece uma chave poderosa. Veja o que está escrito em Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, já nos alertava. A dívida é uma forma de escravidão. E veja bem, essa não é uma palavra para te condenar. É uma palavra para te libertar. Deus nunca desejou que você vivesse escravizado, nem por correntes visíveis, nem por correntes invisíveis como as dívidas, o medo, a ansiedade.
Quando olhamos para a palavra, percebemos que Deus é um Deus de provisão, de abundância, de cuidado. Ele é aquele que no deserto fez cair maná do céu, que fez água sair da rocha, que multiplicou azeite na botija da viúva, que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. O Deus que você serve não é um Deus de escassez, é um Deus de abundância. Mas essa abundância começa no espírito, começa na sua mentalidade, no seu interior. Por isso, o primeiro passo para sair das dívidas não é pegar mais um empréstimo, não é buscar mais crédito, é fazer uma pausa sagrada, olhar para dentro e se perguntar com sinceridade: o que me trouxe até aqui? Quais feridas, quais medos, quais crenças me conduziram até esse lugar? Sabe, muitas vezes as dívidas são um reflexo de uma tentativa de preencher vazios, vazio de não se sentir suficiente, de não se sentir amado, de querer provar algo para os outros, ou, simplesmente, de tentar aliviar uma dor interior através do consumo. Comprar, gastar, buscar prazeres momentâneos, tudo isso, muitas vezes, é só uma tentativa de anestesiar uma dor mais profunda. Mas a anestesia passa, e a dor volta, e volta acompanhada de juros, de boletos, de dívidas, de mais pressão. E é aqui que entra o segredo bíblico, um segredo que poucos falam e que tem poder para transformar a sua vida: o contentamento. Veja o que diz Filipenses 4:11 e 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba, o apóstolo Paulo não estava falando de riqueza exterior. Ele estava falando de uma riqueza interior, uma força, uma paz, uma estabilidade emocional e espiritual, que não depende das circunstâncias, que não depende de quanto dinheiro você tem na conta, depende apenas da sua conexão com Deus. E é exatamente aqui que a verdadeira prosperidade começa, no coração, na mente, no espírito. Quando você aprende a se libertar da necessidade constante de ter mais, de consumir mais, de agradar os outros. Quando você se reconecta com a sua essência, com o que é essencial. Então, você começa a ver que muitas das coisas que te levaram à dívida eram, na verdade, distrações, armadilhas do sistema, enganos da mente. E nesse momento você começa a plantar um novo jardim. Um jardim onde as sementes são outras. Onde você planta gratidão, contentamento, disciplina, paciência e, principalmente, fé. Porque sim, a fé é um ingrediente indispensável nessa jornada. Fé de que você não está sozinho. Fé de que há um Deus que cuida de você, que te vê, que te ouve, que se importa e que te chama hoje para sair dessa prisão. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito, pela consciência, pela transformação interior. E, quando a transformação interior começa, o exterior também começa a mudar. Você começa naturalmente a fazer escolhas melhores, a gastar menos do que ganha, a priorizar o que realmente importa, a dizer não ao supérfluo, a abrir mão do excesso. E aos poucos, as dívidas começam a diminuir. O peso começa a aliviar. A vida começa a florescer novamente. Mas, lembre-se, isso é um processo. Nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Nenhum jardim floresce de um dia para o outro. É preciso paciência, perseverança. Fé, lembre-se do que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O seu tempo vai chegar. A sua colheita vai florescer. Mas não desista no meio do caminho. Não se renda à pressão. Não volte atrás. Permaneça firme, cuidando do seu jardim interior, cuidando da sua mente, da sua espiritualidade, da sua conexão com Deus, porque é daí que vem a verdadeira força, a verdadeira provisão, a verdadeira liberdade.
E para finalizar, quero que você guarde isso no seu coração. Deus não te criou para viver escravizado, nem por dívidas, nem por medos, nem por angústias. Ele te criou para a liberdade, para a abundância, para a paz, para a prosperidade que começa no espírito e transborda para todas as áreas da sua vida. Portanto, hoje é o dia de começar essa transformação, de plantar novas sementes, de escolher novos caminhos e de confiar que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Se esse conteúdo falou com você, se te abençoou, então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você ama e que também precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e que a sua vida floresça como um jardim bem cuidado, cheio de frutos, cheio de paz, cheio de prosperidade, para a glória de Deus.